Estamos aqui na 8ª temporada do Forecast com o tio Gabriel. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Adorei! Obrigada, Gabriel. Foi um convite que assim que eu recebi, eu não pensei duas vezes para aceitar, né? Muito obrigado, Renata, Muito equipe. legal. Obrigada Obrigado a você. Ficamos muito felizes. Em breve vocês vão saber um pouquinho da história do tio Gabriel, mas antes disso nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Cornélia Academia, Café Norg, já experimentamos aqui, gente, ó, incrível. E Evento Turismo, que está com a gente desde o começo. Muito obrigada. A doutora Bianca Calil, dermatologista, e a Zentes Medicina Integrada. Muito obrigada. Vamos começar? Aproveitando a deixa de tio Gabriel, da apresentação aqui da Dani, conta pra gente, Gabriel, como que você se tornou esse tio Gabriel, tão querido por todos? Bom, tudo começou em Franca, né? Eu sou natural de Franca, São Paulo. Então, eu morei lá por 12 anos e mudei para Araxá, acompanhando meu pai, que veio trabalhar na cidade. E já fazem 13 anos que eu moro em Araxá, então eu já me considero araxaense já, né? Sim. E quando eu vim para cá, como muitas crianças têm o sonho de ser o jogador de futebol, né, da família, né, e tem todo aquele sonho, o meu não era diferente. Sempre tive esse sonho, essa vontade, e jogava desde os 3 anos de idade. E quando eu vim para cá, eu me deparei com um ensino, né, nas escolas de Minas, que eu achei muito difícil. Então, quando aqui estavam passando uma revisão, eu nem tinha aprendido lá em São Paulo. E aí eu falei, mãe, e o que eu vou fazer? Eu sempre fui muito estudioso, mas estão revisando e eu não aprendi ainda. Foi onde eu decidi deixar o futebol de segundo plano, aquela sonho de ter uma carreira, né? E passei a levar mais a sério ainda os estudos, né? Até porque eu vim com déficit, né, de São Paulo. E me formei no Cefet, eu fiz mineração, gostei muito da área, mas o meu sonho era ali, os esportes, a educação física. E já ingressei na faculdade de educação física aqui em Araxá mesmo. E na primeira semana de aula, eu já tive uma oportunidade de estágio. Então, aí eu já comecei, né, a trabalhar com crianças e já criou-se o tio Gabriel. Nas escolas, bem no comecinho. Que legal. É claro que no decorrer do tempo aí já fazem 6 anos, 7 anos. Eu conheci a recreação e aí, de fato, era o tio Gabriel mesmo. E depois eu montei uma equipe e tudo mais. Mas foi nesse processo da faculdade, estágios, eu comecei a estagiar numa escola, depois conheci a recreação, vi como uma oportunidade e chegamos hoje, né, no tio Gabriel. Todo mundo mais me conhece como tio Gabriel do que Gabriel só, né? Você tem isso como marca registrada? Eu acho que sim. Tanto Não, que mas às você já vezes... registrou? a marca registrada? registrada... Tio Gabriel? Registrada, não. Menino, Registrada, não. Legal você ver Né? isso. Ainda não. Gabriel. Faz Empreendedor nato que você é, vale a pena você dar uma olhada, que é uma E é marca tão muito simples. forte. Você registrar a marca é tão simples, faz isso. Eu confesso que eu já olhei, assim, de fato não finalizei o processo, mas ainda não tenho, mas vocês me fortalecendo agora, eu vou olhar Vai isso aí. olhar sim, merece, é uma conquista sua, né, tão forte. Tio Gabriel, eu não te conhecia, né? Tô te conhecendo hoje. Mas já tinha ouvido falar de você, não só pelas meninas, mas como eu te disse, lá no meu prédio. E uma coisa muito clara, até para quem não te conhece, como eu não sabia direito, é o dom que você tem, a missão que você tem. Tá claro que você faz algo além do que é proposto, né? Da média das pessoas que trabalham nessa área. Quando que você entendeu que isso que você leva para as crianças e para os idosos era um chamado para você? Uma boa pergunta. Quando eu paro para pensar, refletir um pouquinho de como aconteceu tudo, tudo começou numa pandemia. Acho que é legal falar isso.
Até antes da pandemia, eu tinha meus estágios, eu tinha as festas, então tava tudo fluindo muito bem. E do nada me veio uma pandemia, onde eu nunca imaginei viver aquilo, né? Então as festas estavam todas proibidas. O meu estágio foi suspenso. A minha renda acabou. E as contas não pararam. Eu ajudava um pouco em casa. Enfim, eu falei, meu Deus. E veio aquela deprê, né, da pandemia, que eu sempre fui uma pessoa muito animada, muito agitada, e eu pensava, difícil alguma coisa me derrubar. E a pandemia foi uma delas. Eu fiquei muito para baixo. E na pandemia, tinha acabado de começar um relacionamento, meu namoro, que hoje eu sou casado com a Mariana, e foi tão choque a pandemia que ela nem queria me ver na pandemia, com medo, né, de tudo que estava acontecendo. Então, aquilo mexeu muito comigo. Uma mãe me propôs de gravar vídeos para que ela fizesse com o filho em casa. Então, eu comecei assim. A Mariana era a pessoa que gravava os vídeos, né? A câmera nem era muito boa, era o que tinha. Mas era fazer zigue-zague na chuteira, num tênis, no chinelo, chutar a bola no balde. Era aquele início onde estava sendo tudo muito novo, né? E assim foi. E a pandemia continuando, a mãe me propôs. Falou assim, tio Gabriel, os vídeos, eu te confesso que a gente não está fazendo. E a pandemia tá aí, vai continuar. E o meu filho não sabe andar de bicicleta no condomínio, só ele que não sabe. E eu queria saber, você faz esse tipo de trabalho? E naquela hora eu, sem trabalhar, profissional de educação física, com certeza, eu trabalho com isso. Fui com a cara e com a coragem, tanto que eu sou muito grato, acho que a vida inteira eu vou ser grato por ela, porque foi uma porta que se abriu ali. E de prática eu não tinha nada de experiência, zero. Fui estudar métodos de bicicleta, pedagogia com as crianças. Fui estudar para aprender a ensinar as crianças a andar de bicicleta. Falei, eu sei andar de bicicleta. Professor, eu vou ensinar. E deu certo, eu ensinei ele, mais um coleguinha. E aí começou, uma mãe via eu chegando e mostrava um vídeo para a vizinha da frente, e aquilo foi acontecendo. E como na pandemia, né, não podia ter grupos, estava tudo fechado, e eram atendimentos individuais, né, com todos os cuidados que eram pedidos na época, né, foi dando certo. Mas que eu acredito que foi o meu chamado, um fato, tipo assim, eu tô no caminho certo, é isso aqui. Que legal. Foi quando apareceu um primeiro aluno autista. Porque foi um desafio para mim. Caiu assim, de paraquedas na minha vida. E quando eu atendi essa criança, aí eu tive essa virada de chave. Eu falei, nossa, tem pouquíssimas pessoas da minha área que fazem isso. A diferença que a gente faz na vida da criança e da família. Então, nesse momento, eu tive isso. Falei, isso aqui, eu acho que eu posso seguir por aqui. Eu posso ajudar dessa forma. Eu posso fazer diferente. Foi nesse momento. Daqui a pouco a gente Muito vai falar legal. sobre isso, né? Não, e o Gabriel, ele tem uma... Você comentou desse chamado e me veio, né, na memória, né, Gabriel? Eu te conheço tem um tempinho. Você tem uma sensibilidade muito legal, sabe? Então, assim, esse fazer mais do que o normal é real. Você só não atende, você só não dá atividade física para a criança. Você percebe algumas coisas nela, você conversa com a mãe, Acolhe, né? Acolhe. E vê também melhorias, né? Para a gente pensar nisso, né? Isso. Porque a gente precisa tratar... Propõe os desafios, né? Tratar as dificuldades, né? E isso resume bem. Teve um participante aqui que eu acompanhei, o Schneider. Inclusive, um abraço para ele, sou fã dele. Nossa, vocês são muito parecidos, né? Ele foi meu professor. No primeiro dia na faculdade, foi aula dele. E eu não esqueço, porque foi algo que me marcou muito. Eu sempre gostei muito da área. Então, é aquela coisa de trabalhar com paixão mesmo. Eu sempre fui dos esportes. Mas ser dos esportes não basta, porque a educação física é muito além. Né? Tanto que no primeiro dia, eu lembro direitinho,
Ele fez uma roda e foi perguntando, pessoa a pessoa, por que estava ali, né? E, porque eu gosto de futebol. Eu gosto de vôlei. É muito pouco só aquilo ali. Por quê? O curso é muito amplo. A área da saúde, a gente estuda anatomia, estuda um monte de coisas, né? E ele falou nesse primeiro dia, falou, faça diferente, seja diferente, porque profissionais comuns que fazem a mesma coisa, tá cheio, tá saturado já. Né? E teve um outro professor que falou a mesma coisa. Falou, para você ser um professor que vai rolar bola, vai fazer mais que a história da educação física aconteceu, faça diferente. E isso me marcou demais, sabe? Fazer diferença, buscar fazer diferença na vida das pessoas. É algo que eu trago comigo, assim, sabe? Inclusive, o Schneider é um dos nossos patrocinadores, viu? Obrigada. Então, seu público são crianças e idosos, né? Como é que é trabalhar com esse público tão oposto? Conta um pouquinho pra gente. Eu falo que a criança nasce, vai aprendendo tudo da vida, o idoso, super vivido, talvez volta a ser um pouquinho de criança, né? Uma certa dependência, né? Dos filhos, de algum cuidador, né? São dois públicos que eu amo de paixão. Eu falo que eu mais aprendo do que eu ensino, eu acho. Porque as crianças tá aprendendo do zero ali. Ela nasce um livro em branco. E vai escrevendo as páginas ali, né? Então, eu poder participar do desenvolvimento motor, do desenvolvimento cognitivo, dessa parte lúdica, eu gosto de levar brincadeiras para as crianças, é algo que, assim, não tem explicação. Tanto que é valioso para mim, sabe? E os idosos, um público tão oposto, ao mesmo tempo tem muitas coisas em comum. É um público que, às vezes, quer conversar, eles querem alguém ali para ouvir. Eu brinco de balão com os idosos que eu atendo. É a mesma atividade que eu faço com as crianças. Né? E eles adoram. Às vezes remetem à infância, uma série de coisas, né? Mas os idosos, eu falo que me ensinou muita coisa. A ter mais paciência ainda, de escutar aquela mesma história 10 vezes e eu ter 10 expressões diferentes, como se fosse a primeira que eu escutava. Porque para ele é importante me contar aquilo 10 vezes. E às vezes, se eu for cortar, eu falo, mas o senhor já me contou isso. A senhora já me contou isso 10 vezes. Não é o sentido. Então, eu tenho 10 reações diferentes. Então, são dois públicos que mexem muito comigo. De criar independência para o idoso e também criar independência para a criança. A criança conseguir se movimentar melhor sozinha, andar de bicicleta, por exemplo. Ela ser independente e o idoso conseguir levantar do sofá sozinho, tomar um banho sozinho, conseguir ir até a cozinha beber uma água sozinho. Então, são públicos bem opostos, ao mesmo tempo, muita coisa em comum, muita atividade eu faço igual com eles, e ambos me passam, assim, muitos ensinamentos também, muitos mesmo. Então, é bem legal trabalhar com esse público, com esses dois. Muito bom. Quem mais? E qual o seu maior desafio em trabalhar com inclusão? Igual você falou do trabalho com autistas, que foi o que você achou que é seu chamado mesmo? Então, quando tudo começou, um profissional da área, amigo meu, me mandou uma mensagem, né, me indicando para uma família. E o que ele me falou foi, uma criança tranquila, vai lá, faz o que você sabe, você faz muito bem e vai dar tudo certo. É um autismo leve, foi o que ele havia me passado. Quando eu conheci a família, eu assisti uma sessão de terapia ocupacional para eu conhecer a criança, começar a me relacionar com ela. Era uma criança autismo nível 3 de suporte. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque experiência eu também não tinha. Meu primeiro aluno autista, eu não faço ideia como que eu vou prosseguir com ele. Mas foi aí que, acho que quando a gente sai da zona de conforto,
é quando as coisas acontecem. Exatamente. Então, foi aí que eu comecei a conhecer vários profissionais da área da saúde, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que eu comecei a conversar, me relacionar com eles, aprender absurdamente com eles. Então, eu chegava e falava, olha, eu quero aprender, eu quero assistir o que você faz, né? Para ver o que eu consegui aprender e replicar dentro da minha área, né? Com eles. Então, no início foi bem desafiador. E hoje, eu já tenho um tempo, né, de experiência e ainda é algo que cada atendimento é muito específico, tem cada um seus desafios individuais de cada criança, né? Mas um dos maiores desafios, eu acredito, da educação física é ter mais profissionais para atuar na inclusão. Porque a demanda é alta, muitas crianças precisam, adultos também, né, de várias idades. E eu acho que quem está aí, né, para formar ou já formado, ter esse olhar para a inclusão seria muito importante, porque a demanda é alta. Então, quanto mais profissionais tiverem, mais network tiver, mais troca de ideias, mais grupo de estudo, mais essa vontade, melhor é para a inclusão, para a profissão, para as crianças, para as famílias. Eu colocaria essa como uma dificuldade que deveria ser mais melhorado, sabe? É engraçado, eu não sei, acho que você não sabe, mas eu também sou formada em educação física. Não sabia. E já fiz alguns trabalhos até voluntários na APA e tudo, e é impressionante. E como é forte o nosso paralímpico, né? Sim. E tudo. E com quase nada, né? De recurso, né? De recurso, de profissional, igual ele Incentivo, falou. né? E você vê, teve a Paralimpíada, o Brasil ficou em que lugar? Se não me engano, top 5. Ele ficou, ficou em destaque, né? ficou em quinto. Se não me engano. Já no outro que a gente gasta tanto dinheiro, que Mais tem tudo, investimento, tem né? muito mais visibilidade, né? A gente ficou bem longe disso. Sim. Mas estou falando assim, a gente realmente tem que ter mais apoio. E como essas pessoas dão ali, o que você acha de mais gratificante com esse público? Porque uma melhora progresso, da... né? Um passinho de formiguinha é Já comemorado. é comemorado. Uma evolução que às vezes a gente julga mínima, mas para a criança, para o aprendiz e para a família é comemorado de uma forma. E isso mexeu muito comigo, porque você vê a dificuldade e você saber que você colaborou para melhorar ou até sanar aquela dificuldade, não tem preço que pague. É muito gratificante. E quando você olha a inclusão, eu assisti um dos podcasts recentes que teve, né? A convidada disse assim que para trabalhar com inclusão, ou você se apaixona pelo caso, pela causa, ou às vezes você não vai dar continuidade. E eu acho que faz muito sentido isso que ela falou. Pelo menos para mim faz. Porque quando eu comecei, mais ou menos 80% de todos os meus alunos eram alunos típicos. 20% mais ou menos eram alunos laudados ou com algum diagnóstico. E quando eu fui vendo que tinha demanda, eu fui me interessando pela área, comecei a estudar, fazer pós-graduação, me envolver mais, eu comecei a falar comigo mesmo. Eu queria inverter, que 80% dos meus alunos fosse de inclusão. E, no caso, na época, os 20 fossem sem ser de inclusão. E hoje aconteceu isso. A maioria dos meus alunos tem alunos autistas, com TDAH, síndrome de Down, com paralisia cerebral, baixa visão, com má formação. E trabalhar com essas crianças, além de... Tem dias que, às vezes, a gente chega talvez cansado de uma aula para outra.
aí você olha a criança, ela te recebe com um sorriso. Gracinha. Eu chego para atender uma aluna, ela... tio, vem me dar um abraço. Aquele abraço apertado. Aquilo recarrega instantâneo Com certeza. as energias, né? E a gente aprende muito com a superação deles, né? Com certeza. E a gente fala, nossa... Ô, Gabriel, e falando nessa turma, né, nos seus alunos, que são as crianças que hoje você atende, que são crianças atípicas, conta pra gente, caso você possa contar, né, conta pra gente um episódio, assim, de superação, uma situação que te emocionou, te tocou, assim, genuinamente. São 2 casos que me vêm à mente bem instantâneo, assim. Eu até pedi autorização para as mães para falar aqui, falei que eu ia vir aqui. E, inclusive, elas amaram a oportunidade. Ela falou, não, pode falar o nome do meu filho, explica, fica à vontade, porque mais pessoas precisam saber. Né? Então, achei muito bacana por parte delas também. Mas vários outros casos, né, que de cada evolução, eu falo que são evoluções de passos de formiguinha, às vezes, mas que com constância, com paciência, com uma equipe multidisciplinar ali por trás, engajada, conversando, um auxiliando o outro, com certeza dá certo. Mas 2 casos que eu queria comentar, de uma evolução, assim, assustadora, é a Amélia, filho da doutora Karina Cleto, e o Lucas, filho da Cristiane. São 2 alunos, o Lucas mais recente, a Amélia acho que já faz 1 ano que eu tô com ela. Quem que é a Cristiane? A Cristiane Mirza, se alguém conhece. Não. Não? Às vezes Acho que não. conheço. Ela mas- trabalha no Instituto Foco. De repente eu conheço, eu preciso ver. Eu de sou boa ver. fisionomista, Mas o caso do Luquinhas, ele tinha uma questão de peso, estava bem acima do peso na pandemia, foi bem difícil para eles. E pós-pandemia entraram com medicamento para diminuir o peso e tudo, diminuiu um pouquinho, mas ainda assim estava muito acima. Qual que é a idade da criança? Ele tem 15 anos, então ele estava mais de 100 quilos. E aí comecei a atender ele. E ele é uma peça rara. Né? Eu falo que ainda eu não sei quando ele tá bravo. Porque quando eu acho que ele tá bravo, eu levo na brincadeira, e ele tá bravo, já tá rindo e vira aquele ciclo. Mas começamos 1 vez por semana. Comecei a atender ele. E eu vou em casa, né? A gente precisou mudar o local. Então eu falei, vamos lá pro Cristo? Lá no Parque do Cristo, né? Só quando estiver chovendo a gente volta para casa. E lá foi uma virada de chave, eu acho, para ele, que além das atividades, né, tem a pista de corrida. Eu falei, não, vamos começar, vamos dar uma caminhada? Lembro que o primeiro dia a gente caminhou, achei que ele ia infartar no final, tadinho. Ficou muito cansado, muito ofegante, tivemos que dar uma longa pausa, isso caminhando. E aí, quando eu terminei essa aula, fui conversar com o pai. Eu falei, hoje a gente só caminhou, mas vai dar certo, nós vamos correr. Ele, que isso? Ele ia andar com o cachorro, ele não dava conta. Ele deu 2 voltas andando. Isso é uma evolução muito grande. A gente ia andar na esquina e voltava, ele não dava conta. Aí eu fiquei pensando aquilo. Falei, nossa, às vezes eu tô querendo uma evolução muito grande, isso aqui já foi muito grande, né? E aí continuamos, né? Esse processo. Hoje a gente dá uma volta correndo. Dia 19 de outubro, a gente inscreveu numa corrida. Que bacana. Legal. Então, foi muito muito bacana, porque ele, a Amélia e tem mais um aluno, vão participar. Eu vou só como guia ali para acompanhar eles. Mas quando eu vi, eu foco muito no que eles são capazes de fazer. Eu evito olhar a dificuldade. Sim, Então, legal às isso. vezes, alguma pessoa pode falar, impossível a Amélia andar de bicicleta. Ela tá andando. Colocar umas rodinhas? Sim, mas ela tá andando. Isso é andar de bicicleta. A Amélia não pulava. Hoje ela pula corda.
E muita, já pulou mais de 30. Então, eu foco muito nisso. O que eles são capazes, estimular e elogiar o tempo inteiro. Então, quando apareceu até essa questão da corrida, eu perguntei às mães se elas tinham interesse em participar e tudo mais. E eu falei que eu queria que eles vivenciassem. Que eles fossem um dia antes lá buscar o kit deles. Que eles tivessem a camisa igual a todo mundo. Que eles tivessem o número no peito igual a todo mundo. Que eles participassem do aquecimento igual a todo mundo. Ah, mas ele não gosta de barulho. Não tem problema, a gente fica afastado. Mas ele vai fazer o aquecimento. E participar da corrida. Né? Com o objetivo de concluir o trajeto. Claro que eles vão lá e ganhem em primeiro lugar. Isso para mim é irrelevante. Mas participar do processo. Né? Então, nossa, esse ganho com o Lucas, igual hoje, a gente chega lá, a gente faz atividade, e aí tem os peixes lá, né? E ele fala, tio Gabriel, nós vamos ver os peixes? Eu falo, nós vamos terminar e nós vamos ver os peixes. Aí vai lá, vê os peixes e faz o trajeto de corrida, de caminhada. A Amélia, a mesma coisa. A Amélia é uma criança que eu conheci ela quando eu comecei a atender ela. Eu não sabia muito do histórico dela antes, né? Então, conhecia a família, conhecia por festas, nas recreações. Mas de atendimento eu não sabia. Então, ela tinha muita dificuldade de saltar com os 2 pés, muito medo, insegurança, não tinha muito equilíbrio. E aí a gente começou um trabalho de formiguinha, né? Às vezes eu posto os videozinhos, eu falo que eu posto a parte boa, né? Que deu certo ali. Às vezes posto um memezinho que deu errado e tudo, mas teve momentos de choro, de raiva, que eu precisei ser mais firme e aquilo ali. Mas que depois ela, para encorajar, porque eu sabia que ela dava conta. Faltava alguém direcionar. Né? Então, para quem não pulava, tinha dificuldade de subir escada. Hoje pula corda. Dificílimo pular corda. A gente começou um processo de bicicleta, né? Que mesmo com muito medo, com muito receio, tá indo. Já não tô precisando segurar tanto mais. E assim vai, né? Então, são casos que já aconteceu de eu sair da casa deles chorando. Eu entrar no carro chorando. Às vezes a gente tem uma ideia da atividade física, algo chato, que vai me cansar, vai doer, vai dar dor muscular. E quando eu chego lá no condomínio da Amélia e me deparo com ela sentada na rua me esperando, e ela de longe, vê meu carro. Porque na hora que eu vi, eu falei, deve que eles estavam conversando com o vizinho, né, alguma coisa. E não, ela olhou o carro, apontou pro carro, já levantou. Aí eu desci do carro e a avó fala, estamos te esperando aqui faz 5 minutos, não quis sair daqui. Então, isso é muito emocionante. Várias vezes já fui embora chorando. Embora emocionado. Dentro dessa linha de ter essa paciência, esse carisma com as pessoas, fala um pouquinho mais sobre essa parte, às vezes, de você ter que ser mais duro, mais ríspido, né? Não é? Porque a sua fama aqui é a sua sensibilidade, né? De saber lidar, tanto com as crianças quanto os idosos. Já teve fases, então, momentos que você já teve que ser mais durão. Acontece, porque, por exemplo, durante as aulas, né? A gente está dando o exemplo da Amélia, eu vou continuar nesse exemplo. Na aula de bicicleta, hoje é sexta, ontem mesmo, foi a 3ª aula que a gente fez. E aí, no início, ela sempre fica meio receosa. E ela, às vezes, dá uns gritinhos, me segura, me segura. Eu falo, eu não vou te segurar, você dá conta. E aí foi indo, né? E aí chegou uma hora, por exemplo, que ela começou a frear e queria pedalar ao mesmo tempo. Então, eu falei pra ela, você não vai conseguir pedalar, você tá freando, né? E aí, eu ia falando, mas eu não achava que eu segurar a bicicleta eu ia ajudar ela. Porque ela tava bem. Eu queria encorajar ela a conseguir. Então, eu falava, Amélia, eu não vou te segurar. Não vou te segurar. E aí, mantinha. E ela me segura. Eu falei, não vou. Você consegue. Você é capaz. Se você desequilibrar, eu te seguro. Aí eu brinco. Aí, tô sério, eu já falo, se cair, cai nós dois. O máximo que pode cair é cair nós dois. E já dá uma quebradinha.
Mas é importante. Tem hora, eu falo que eu tô aprendendo com vários profissionais que eu convivo. Qual briga vale a pena você comprar? Essa briga vale a pena? Então, eu não vou tirar o pé daqui. Certo. Essa briga é irrelevante? Vai mudar alguma coisa na minha atividade? Em algum manejo, alguma coisa? Não. Tá, então, para que eu vou ficar ali brigando, desgastando? Né? Então, eu tô aprendendo a fazer muito isso. Mas é necessário, às vezes. Lógico que eu tenho muito esse jeito, né? Acho que é de mim. Eu falo que, às vezes, eu tenho muita dificuldade de falar não. Mas, às vezes, é importante impor limites. Falar, olha, até aqui você pode. Daqui não tá legal. Aqui, agora foi do seu jeito. Agora é do meu jeito, né? Para a criança também não achar que é do jeito dela, que ela vai mandar e desmandar em tudo. E as crianças são muito inteligentes. Muito inteligentes. Eles passam a gente para trás. No meu caso, aconteceu isso, né? Assim, Gabriel? muito rápido. Você nem vê, a gente passou para trás. O que foi o seu caso? O João teve uma história com o tio Gabriel, né, João? Né, Gabriel? Tem ainda, né? Ainda é seu aluno. Mas o João, ele desafia, né, a gente. Então, sim, tem que ser duro. Faz parte. Né? O João, a gente já tá há uns bons anos juntos, né, Renato? Aí eu atendi ele em casa. E o João é muito bom na parte motora, ele é muito bom. Mas às vezes no ganhar e no perder. Ele ganhava lindo. Perdia, acabava a aula, podia terminar. Podia acabar a aula, que não rolava mais. E teve várias vezes, né? De eu conversar com o João, ser firme com o João. E às vezes não adiantava. Eu passava para os pais, né? Para Renata, para o Cláudio. E até a gente teve a ideia, né? Renata falou, olha, eu tenho interesse em turmas. Até então não tinha turmas. Inclusive, a primeira turma sem ser em condomínio, que eu consegui montar, foi graças, assim, ao incentivo até da Renata. Falou, olha, vamos continuar com o João individual. A partir do momento que você tiver uma turma, a gente vai passar para essa turma. Que legal, o objetivo de ter mais crianças. Socializar melhor. Saber perder. E foi ótimo, né? Saber perder, saber ganhar. O João, para mim, hoje é outra criança. Foi muito bom para ele. Hoje ele já chega e já monta atividade. Tem vezes que ele chega mais animado. Tio, posso montar atividade? Falei, pode. Eu vou montar a minha, você monta a sua? Monta. Ele vai, a atividade dele vira uma atividade da aula. Então, que legal. É importante. Sabe o que eu percebo? Às vezes parece que o ter que ser mais duro, vamos falar assim, mais profissional com o cliente, com o paciente, com o aluno, parece ser um desafio só de uma criança, né? Só de crianças, mas não é. O que eu muitas vezes eu ouço a pessoa falar assim comigo, eu preciso que vou dar um exemplo, né, para ficar mais claro. Esses dias uma pessoa me procurou contratando o meu trabalho para uma outra pessoa, né? E ela falou, Flor, eu preciso que você fale para essa pessoa assim, assim, assado. Então, muitas vezes, o próprio cliente, o próprio aluno, ele não tem consciência do potencial que ele tem. E ele passa a se tornar vítima e não desenvolve aqueles talentos, talvez até pelo próprio ambiente da família. Às vezes a família quer impulsionar, mas ela não dá conta de se impor, de orientar, de falar. E o profissional, ele entra para falar o que tem que ser dito, né? Porque na hora que ele fala o que tem que ser dito, mesmo que naquele momento pode ser um pouco duro de ouvir, né? Eu estou falando para do adulto agora, não estou falando de criança, né? Duro de ouvir, ali a pessoa se descobre. Ali ela descobre que ela é capaz, né? Então, eu acho que o papel do profissional é isso, né? Tem um lado paciente, o lado carismático, mas também o lado de mostrar para a pessoa que o caminho não necessariamente é aquele. E muitas vezes, quando você diz como profissional, você passa a respeitar, a pessoa passa a te respeitar mais, mas ela também se descobre. Movimento que, às vezes, a família não consegue fazer dentro de casa. É isso que eu quero falar, né? Sim. E acontece muito, por exemplo, estou em aula e aí, às vezes, a criança começa a dar uma birra. Uma birra porque perdeu ou porque não quer fazer alguma coisa. Então, hoje eu já tenho... já aprendi, venho aprendendo a maneira de intervir ali nessa birra. Então, às vezes, por exemplo, o pai ou a mãe fica lá. Não faz isso.
fulano, para, respeita o tio Gabriel, hein? Ele não tá ajudando. Pode ser que ele ache que está, mas não tá ajudando. Às vezes ele tá mais reforçando o comportamento da criança ali do que de fato sanando aquilo. Né? Então, às vezes a gente é confundido. O tio Gabriel é muito bonzinho. Sempre alegre demais. Às vezes você é um pouco mais firme em algum posicionamento. Nossa, mas que falta de educação que ele tá fazendo com a gente. Ou levar até para esse lado. Já aconteceu. Eu sempre tenho esse jeito mais leve mesmo, mas teve vezes eu ter que falar um pouco mais firme e às vezes o pai não gostar. E tudo bem, eu respeito. Mas é importante. Às vezes uma pessoa de fora que vai te abrir o olho com algum fato, né? Seja com criança, com idoso, ou com o que for profissional, né? Ele falar, você não vai gostar, mas se você refletir e fizer sentido, bem provável que é isso que vai fazer a diferença ali para mudar alguma coisa, né? Deixa eu te perguntar. Hoje, a procura por atividades físicas tá demais, assim. Tá demais, não. Tá saudável, né? Todo mundo quer ter um corpo melhor. A criança também, a gente, como pais, a gente quer que a criança evolua nesse sentido, né? Ter um esporte na vida é fundamental, na minha visão. Qual que é a sua maior dificuldade, já que a gente tem esse comportamento positivo, né? Para levar as pessoas para atividade física, para levar as crianças, para levar os idosos. Qual que é a sua dificuldade hoje? Falando das crianças, a maior dificuldade que entra em um dos meus objetivos que eu tenho com as aulas eu sempre falo, você não vai ter o tio Gabriel para sempre. Então, estou ensinando a andar de bicicleta. Tem um número de aulas para eu te ensinar. Depois que eu te ensinar, não vai ter o tio Gabriel lá do lado, correndo do seu lado. Então, eu trabalho muito em tentar mostrar para as crianças a importância e a diversão. Tem que ser divertido. Porque se eu falar para a criança, você precisa fazer porque você vai emagrecer, ou então vai fazer bem para o seu corpo, ela não vai ter a cabeça que a gente tem. Né? E muitas vezes a gente tem essa cabeça e não faz. Né? Então, eu tento levar... Eu parei, inclusive, nas aulas de falar atividade, exercício. Eu mudei. Eu só falo brincadeira agora. É um zigue-zague, mas eu falo que é uma brincadeira de fazer zigue-zague. Até para quebrar um pouco isso. Porque eu falo que é uma brincadeira, aquilo ali na cabeça da criança, ela já fica mais tranquila. E aí, na hora que eu falo que é um zigue-zague, ela não vai me questionar, mas isso aqui não é uma brincadeira. E, enfim, em fazer parecer lúdico. Parecer não, ser lúdico. Né? Então, o meu maior desafio é as crianças gostarem da atividade física de uma forma natural, de uma forma leve. Quando, às vezes, por parte da família ou de quem seja, tem muita imposição, eu já penso que vou ter um probleminha aqui. Onde é tudo muito imposto, não fica leve com a criança. Então, a criança pode escolher até um certo ponto, senão ela vai querer decidir tudo, né? Mas colocou lá com o tio Gabriel. Primeiro eu vou criar um vínculo com a criança. Ele tem que gostar de mim, ele tem que gostar que eu vá na casa dele, ele tem que gostar... amanhã tem o tio Gabriel. Então, eu trabalho em função disso. Amanhã tem tio Gabriel. Então, muitos pais falam, nossa, quando tem tio Gabriel, meu filho acorda cedo. Fala, que bom, tá dando certo. Né? Então, quando eu penso nisso, vai fluindo mais leve. Porque a gente tem que entender que as crianças não são um robozinho. Ninguém é. Nós, adultos, não acordamos cedo, todo dia, 5 horas da manhã. Nossa, que beleza. Uhul, vou pra academia agora. E que animação. Não é assim que acontece. Aí você vai exigir da criança acordar cedo e animada e no 100%. Ou então você quer que ela esteja 100% animada todo dia. Né? Que não acontece com a gente. Então, acho que entender esse mecanismo das crianças, né? Saber levar de uma forma leve. Vou dar o exemplo da Renata. A Renata faz personal, faz academia. Eu já vi vídeo do Gustavo, né? Fazendo também. O mais velho joga futebol. O João Lucas
faz atividade comigo, agora tá fazendo tênis, Uhum. e tá gostando do tênis. Por quê? Entra a segunda coisa, o exemplo. A palavra Uhum. convence, É. o exemplo arrasta. É. Se a criança não vê que tem uma rotina, às vezes os pais, acorda muito tarde, não come bem, não faz atividade. Por que que vai exigir que eu faça? Né? E como as crianças estão tão ativas hoje, rapidinho a resposta volta para você. Opa. Uhum. E você fica sem retorno, né? É. Então, eu acho que entender como levar a criança de uma forma leve, sadia, sabe? E ter o exemplo. Minha família não pratica nada, não faz nada. Nunca é tarde. É onde eu Uhum. trabalho com os idosos, né? É a diferença. Eu falo que eu atendo uma senhorinha de 91 anos. E ela nunca andou de bicicleta na vida. Eu comprei um monociclo de fisioterapia, ela fica sentadinha lá pedalando. Viu? Você tá andando de bicicleta. Sem sair do lugar, mas tá. Bonitinho, né? Então, nunca é tarde para começar. E sim, o mais importante é dar o primeiro passo. Uhum. Tenho 40 anos, nunca fiz nada. Mas amanhã você pode começar. Né? Vai fazer uma caminhadinha. Vai Uhum. dar uma volta na lagoa, lá no Barreiro. Mas às vezes as pessoas querem começar na academia de segunda a sábado. Direto, nunca fez nada. Aí vem a dor muscular, vem um outro compromisso, aí começa a faltar na outra semana, não dá um mês, parou. Uhum. É, Então, constância, né? respeitar esse processo, ter constância, gradativo. Uhum. Isso aí. E uma dica, que eu acho que vai ser mais ou menos o que nós estamos falando, mas uma dica para criança que não gosta de atividade física. Como é que... 80% dos meus alunos, principalmente alguns alunos com diagnóstico, é o meu maior desafio. Como que eu vou mostrar para ele que isso é legal? Né? É muito desafiador. Mas eu acredito que ter os profissionais que fazem tudo ali com muito carinho, com muito amor, responsabilidade, faz de uma forma diferente, é um bom começo. A família abraçar esse processo. O filho precisa muito, os pais não fazem nada, mas usem de motivação, ele precisa, eu vou fazer para motivar ele, para dar o exemplo, e isso vai contagiar a família toda, aí vai todo mundo. Teve um caso, eu tava dando uma aula, a mãe falou, nossa, Gabriel, meu sonho é que ele ande de bicicleta, acho que o sonho é mais meu do que dele. E nunca gostou e tudo. Falei, vamos começar a jogar isso nas aulas, quem sabe ele não me dá uma abertura, e eu ensino, né? E comecei, o que você acha? Você gosta de bicicleta? Não, tio, odeio. Falei, legal, beleza. Passava uma semana, eu tava dando uma aula de bicicleta antes de vir pra cá. E aí, vamos jogar futebol? Beleza. Aí foi indo. Aí no outro dia, e aí, você não tem vontade de andar? Você já andou? Não. Falei, então como que você não gosta? Você nunca andou? É divertido, é legal. Foi indo. Chegou um dia, falei, o que você acha de eu te ensinar a andar de bicicleta? Eu prometo que eu vou tentar te mostrar que é fácil. Eu vou te provar que é fácil. Ele, tá bom, beleza. Porque ele não tinha bicicleta, né? Aí eu fui e falei, ele me falou isso. A mãe comprou a bicicleta no outro dia. Falei, beleza. E começamos. Rapidinho ele aprendeu. E aí eu passei pra mãe. Falei, olha, terminamos as aulas, ele tá andando. Agora eu preciso que você dê andamento. Vai pro Barreiro caminhar enquanto ele pedala. E aí virou um programa de família. Todo domingo, às 9, 10 da manhã, eles vão pro Barreiro, ele pedala, a mãe corre. Que legal. Então, isso é bacana. O intuito é esse. Você sabe que minha irmã não sabe andar de bicicleta, é o trauma dela. Fernanda, nós vamos contratar o Ó, Fernanda. Faça uma temporada aqui contigo. Você tá precisando de programação mental sobre esse assunto. Quantas aulas, Gabriel? Não sabe. É Fernanda? É. Fernanda, 4 aulinhas, prometo que você tá andando de bicicleta. Desafio, hein? Aí, ó. Como é que é esse movimento seu dos feedbacks para os pais? E legal. por exemplo, os idosos, quem contrata são os filhos? Na maioria das vezes. Geralmente. Né? Como é Sou que é a esse filha que feedback seu contrata. para os pais e para os filhos, assim?
É semanal ou é quando você sente que tem que falar alguma coisa? Com as crianças, eu tenho já uma metodologia que há um certo tempo eu estava estudando muito outras metodologias. Aí hoje, graças a Deus, tenho a minha metodologia. Até por isso eu preciso registrar a marca, né? Ó, já tem a Tá metodologia, vendo? tá vendo? Tá Ó, vendo? tô dando bobeira. Corre. Mas como que eu faço? Hoje, com as crianças, eu tenho com os alunos novos uma anamnese com os pais, onde eu faço uma entrevista lá com os pais para saber das crianças, dos pais, histórico e tudo mais. E aí a gente começa. No início, fiz um vínculo com a criança. Aí eu faço uma avaliação, como se fosse um antes e depois. Depois de 3, 4 meses, eu refaço essa mesma avaliação para ter números, Uma noção dados de... comparativos. Aham. E isso vai gerar um relatório que eu encaminho para os pais. Fora disso, que isso é uma avaliação de 3, 4 meses, né? Os feedbacks quase que diários, através de vídeos que eu encaminho aos pais, através de áudios no WhatsApp, a gente vai conversando, né? Alguns pais perguntam, e aí, tá dando tudo certo? E aí eu passo um relato, ou então algo que eu achei que foi pontual ali na aula, bom ou ruim. Eu falo, ó, hoje aconteceu isso, isso e isso, ele fez isso e isso, e eu tô te passando. Então, eu tenho todas essas formas de feedback, através de vídeos, conversa com os pais, tem anamnese no começo, para entender tudo, né? Que aí vai finalizar lá no relatório. Então, a cada 3, 4 meses eu vou refazendo esse relatório, e encaminhando. Então, assim, eu tô fazendo. Com os idosos, geralmente são os filhos que contratam, né? Eu brinco que são idosos mesmo. É 91, 88, 85, 84, 85, 84. Eu queria Né? muito que a minha mãe fizesse. Então, Ai, você vai ficar apaixonado. os feedbacks Começa. eu passo. É ela aceitar, né? Mas 82. leva o tio Gabriel lá despretensiosamente, né, tio Gabriel? Dá Vai lá certo. tomar um café com o Felipe, que aí... Aí, pronto. E aí eu passo esses feedbacks para os filhos. Os idosos, às vezes, são mais sistemáticos. Nem sempre deixam fazer um videozinho, alguma coisa. E eu super respeito. Então, quando deixam, eu acho legal, porque eu consigo falar, por exemplo, para a Gladys. Falar, ó, fiz isso e eu mostro. Quando eu não tenho um registro, eu falo, explico, né? Hoje aconteceu isso, hoje a gente conseguiu caminhar tanto. Ou então, não. Ou então eu espero um prazo para talvez não dar um feedback muito parecido toda terça, quinta, né? Mas é passado para os filhos, que geralmente quem contrata. Sim, e com muito profissionalismo. O meu pai é aluno do tio Gabriel e a gente já vivenciou algumas situações, né, Gabriel, de o papai precisar ir ao médico, o Gabriel tem acesso ao médico para saber o que pode, o que não pode. Prontamente ele se prontifica, não pode deixar que eu conheça o doutor, eu vou falar com ele. Então ele já se situa, ele tem muita Acesso. Além de ter muito acesso, Flor, ele tem muita Proatividade. consciência que ele precisa estar por dentro do problema, da situação, por vários motivos, né? Não, no caso do meu pai ser um idoso, o papai tem 2 próteses, então saber as limitações, o que o médico acha interessante fazer, então essa aproximação que ele tem com a família, com os profissionais, né, que é a equipe multidisciplinar que ele fala, é muito bacana. E para nós, família, e claro, para o seu aluno, dá uma segurança absurda, né? Porque o papai é aluno do Gabriel já com um certo tempo, e o papai faz o que o Gabriel quer e o que ele quer, né, Gabriel? Tem dia que tem dia que ele fala e bate o martelo, enfim. Mas ele o programa dele é o Gabriel. Tanto que vez ou outra muda, ele fala assim: o que ele vem fazer aqui hoje? Pai, é sua aula? É mesmo, a gente não teve. Né? Então, assim, é um compromisso que ele tem, a necessidade, o papai foi atleta a vida inteira, então ele tem a necessidade, ele sente falta de fazer. E a relação que os dois criaram, porque eu participei de meia aula, né? Eu entreguei 100% nas mãos do Gabriel e ele vai me dando esses feedbacks. Então, o vínculo que você criou com o papai de segurança, de amizade, de profissionalismo,
E para o papai, que é uma pessoa que tem as limitações dele, o Gabriel criou um vínculo muito bacana, muito bonito. O papai tem muita segurança de fazer isso com o Gabriel. Papai, você fez isso? Fiz. O Gabriel me ensinou direitinho. O Gabriel fez comigo, foi legal. Ele não fala tio Gabriel, não. Ele fala Né? Fala Gabriel. Gabriel. Mas ia ser até bonitinho ele falar tio Gabriel, né? Ia ser. Mas é muito bacana essa relação que ele criou. E é mérito dele, né? Porque ele trouxe a confiança para a gente, para mim, no caso, filha, e pegou isso o papai prontamente, ele se entrega, ele faz a atividade que o Gabriel quiser, o que ele quiser, né, Gabriel? Essa semana eu tive uma experiência, foi com criança, mas direto acontece com idoso também. Eu chegar com uma aula toda estruturada, pensada, e não fazer nada daquilo. Simplesmente descarto e vou pensar outra coisa. E é engraçado, porque é importante a gente ter tanto essa criatividade, a gente treinar para quando precisar, ela funcionar, né? Então, essa questão de adaptar, eu adapto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quinta-feira, meu aluno chega sempre muito animado, chegou bravo. E a mãe já lá de trás, ela falou assim, tio Gabriel, acordou mal-humorado, tá enjoado, sei o que você vai fazer hoje não. Falei, tá bom, Deixa tá com a bomba e foi embora. E aí, ele tava com um pincel na mão. E aí, eu olhei aquele pincel e falei, que tal a gente pintar a parede? Aí ele, oi? Falei, mas com água? Aí ele, pode? Falei, pode. Vamos lá pintar a parede com água. Ganhei a criança ali por alguns segundos. E aí, enquanto a gente pintava a parede com água, aí eu fui brincando. Eu fui fazendo cosquinha. E aí, ele foi cantando. Pronto, a gente teve a aula. Então, talvez se eu chegasse, o exercício é esse, é um circuito, e guarda esse pincel, eu já tiro aquele pincel da mão dele, não teria aula, né? Como já aconteceu, né, com o seu Saeg, né? Cheguei, tava dormindo. E aí, a única coisa que eu não queria fazer era exercício. Dia, né? Aí ele senta com o Gabriel, toma café. E aí, né? já aconteceu 30 minutos tomando café. A aula é 40 minutos, 30 minutos era tomando café. Tudo bem. Foi o melhor aquele dia. Naquele dia, foi o melhor que poderia ser feito foi aquilo. Né? Foi o 100% daquele dia. E não cria antipatia, né? Porque ele pode prontamente falar assim, não chama o Gabriel, porque eu não vou fazer, não sei... Enfim, poderia ter acontecido. Mas aí é que a gente fala da sensibilidade do Gabriel, de entender o momento de cada aluno, de cada situação, naquele contexto ali, e falar, tá bom. Não vamos fazer isso, mas vamos fazer aquilo. Até né? a parte que você falou de ser rígido às vezes, né? Esse dia, inclusive, eu fui lá, tentei acordar ele, conversar com ele. Não precisa vir mais, não precisa de você fazer exercício, não. Eu faço sozinho. E tal. Fiz a vida inteira. Não preciso de você para fazer o que eu faço. E aí eu falei, tá bom, beleza. Tudo certo. Você quer que eu vá embora? Hoje eu vou fazer, não, tal. Aí foi um dia que eu fui, eu falei com a Gladys, falei, Gladys, aconteceu isso, tal. Aconteceu alguma coisa, mas se de fato não for pra vir, você me fala e tudo mais. Mas de forma alguma eu levei pro pessoal, né? Aí no outro dia, aí beleza. Ela falou, não, quando ele acorda, você fica meio mal-humorado mesmo, tudo. E troca a noite pelo dia. Isso. E aí na outra aula eu cheguei, ele, Gabriel, você tá bom? Bom, aí a gente começou, eu falei, você falou que não precisava de mim. Aí ele começou a rir, enfim. Então, isso é legal, entender que... É o dia de cada um. O dia de cada um ali. Ô, Gabriel, e conta pra gente, como que você se tornou esse homem tão focado, né? Você é determinado, você é objetivo, né? Uma coisa que já me chamou muita atenção. E dentro da sua profissão, né? Você conseguiu... Como que você trilhou isso aí? Como que você chegou... O que te inspirou? Como que foi... por exemplo, a sua infância? Você teve situações que te influenciaram? Conta pra gente. Então, a minha família
sempre foi aquela família assim, sendo bem sincero. CLT, faz um concurso, estabilidade, tem o seu fixo e é isso. Então, a vida inteira eu tive isso muito enraizado, a vida toda. Então, comecei a faculdade, comecei os estágios, falei, não, eu quero isso aqui tá bom. E tanto que aí começou a pandemia, eu comecei com essas aulas e, a princípio, o meu pensamento era, falar, vai acabar a pandemia, eu deixo isso aqui, volto pro meu estágio, volto para meus outros trabalhos. Só que no caminho, a gente vai conhecendo anjos, né? Que vai direcionando a gente. Então, tenho muito orgulho de ter conhecido algumas pessoas. Por quê? Eu fui vendo que dava certo, né? Então, os meus pais sempre me ensinaram a ter muito foco nos estudos, ser responsável, muito honesto. Minha mãe nunca viu um boletim meu, eu acho, assim. Nunca precisou pedir. Eu só chegava e mostrava, estudava para tirar notas boas e tudo mais. Então, sempre me passaram muito disso. Porém, na pandemia, eu não tinha o que pensar. Eu tinha que arriscar, porque ou eu arriscava ou eu não tinha nada. E, de fato, estava tudo proibido, né? Então, quando eu fui vendo que dava certo, eu falei, opa, pode ser um caminho aqui, pode ser uma área nova. E, nesse caminho, às vezes a gente encontra pessoas que, no momento, a gente não vê como um impulso positivo. A gente fica com raiva, não entende, negócio portada, né? Mas assim, eu recebi algumas propostas e aí eu falava, olha, muito obrigado, mas eu quero apostar no meu projeto. Eu te agradeço, não descarto, não fecho a porta. E já escutava muito, falava, não, mas acabou a pandemia, acabou suas aulinhas. Então, não, me diminuiu ao extremo, né? E eu, tá, beleza. Pode ser que acabe, mas eu comecei a criar esse desejo de, eu quero ir até o final. Se der tudo errado, eu vou ter a certeza que deu errado e aí eu vou procurar um outro trabalho. Mas e se der certo, eu conseguir viver minha vida disso, eu ter minha família, e aí já estava o meu casamento, meus filhos, se eu conseguir sustentar minha vida aqui. Então, isso foi me motivando cada vez mais. E quando a gente trabalha por conta, é tudo muito mais intenso, porque é você. Então, às vezes, eu tava meio doente, mas não tinha testado. Sem opção, Então, tava doente ao ponto de não ir, beleza, não ia, mas dava. Então, ia arrastado, mas eu ia. É aquela responsabilidade de ter que falar com o pai, de ter que pensar na aula, de ter que estruturar e, enfim, estudar. Então, isso foi... eu fui sendo forçada a fazer pelo que eu estava escolhendo, né? Até certo ponto que eu vi que estava encaminhando. E aí eu tomei a decisão, eu vivia com muita insegurança de ter que deixar algo mais fixo, embora era estágios, para seguir. Era final de estágio, né? Que eu tava para formar no mês, né? Atrasou um pouquinho por conta de pandemia. Mas eu falei, não, eu agradeci, entreguei o uniforme, falei, eu vou seguir com o meu projeto. Seja o que Deus quiser, vamos fazer dar certo. E nesse caminho eu conheci pessoas que eu admiro, minha Renata, eu falo que se aí você conviver com várias pessoas empreendedora, nata, né? E aí mãe, esposa e tudo mais, você vê que deu certo. E tá dando certo. Ela começou um desafio novo. E ela fez dar certo. E tá fazendo dar certo. E várias outras casas que eu vou, como eu vou na casa, você vê um pouquinho, Sim. né? Da rotina. Né? Não tem como. Então, várias casas que eu vou são pessoas que empreendem, que lutam ali em diferentes ramos. Acaba que você vai pegando um pouquinho daquilo para você. Fala, opa, eu tô no meio dessas pessoas e dá certo, a energia é boa, não é fácil, mas eu quero isso aqui. E foi me instigando até chegar legal. aqui. Isso aí. Bacana, né? Deu certo. Eu queria fazer uma parte aqui. Eu tive o privilégio de ir ao casamento do Gabriel. Eu fui acompanhando o papai, né? E foi muito bacana, foi muito bonito, foi muito emocionante ver, assim,
a união de jovens, né? Eu conheço muito pouco da história do casal, mas o pouco Qual que é a sua eu idade, conheço... Gabriel? Tem 25. Ai, 25. É muito bonita a relação dos dois, o carinho dos dois, como é que eu vou falar? A cumplicidade que vocês demonstram ter e tal. E não sei se eu já comentei com você isso, mas no seu casamento, no final, eu estava saindo com o papai e um senhor chegou e perguntou, esse é o senhor Saeg e tal, se apresentou, perguntou, questionou e tal. Eu falei, sim, eu sou o avô do Gabriel. Meu Mas avô. ele falou, eu sou o avô do Gabriel, do tio Gabriel, com um orgulho. Gente, foi tão emocionante, foi tão bonitinho de ver. E aí, um senhor, quantos anos que ele tem, Gabriel? Meu avô tem E 75. muito espertinho, 75. né? E ele se ofereceu para ajudar o papai. Uhum. Porque eu saí, o papai usa uma bengala, né? Eu saí, tinha aquela escadaria da matriz pra gente descer. Onde que tá o carro? Tipo, o que eu posso fazer para ajudar? Você quer ajuda, eu te acompanho. Mas o bacana, Gabriel, que eu queria te falar, o orgulho do seu avô, a hora que ele falou, eu sou lá de Franca, contou um pouquinho dele e falou assim, eu sou o avô do Gabriel. Ele falou com uma boca tão cheia, sabe? Com tanto amor, com tanto carinho, com tanto afeto e com tanto orgulho, que eu falei, gente, que delícia, né? O avô assistir assim. o neto realizando, porque estava ali se casando, começando a família dele, e pelo pouquinho que ele deixou entender, ele sabia da sua história com o papai, então ele estava orgulhoso do professor que você era para o meu pai e do orgulho que você tinha de ser professor do papai, sabe? Foram, assim, uns 15 minutinhos de conversa, mas foi tão intenso, tão gostoso, que eu falei, não posso deixar de falar isso para você. Foi emocionante ver o seu avô tão feliz com aquilo tudo acontecendo, tão feliz com o neto que ele tem, viu? Parabéns. E eu fico muito feliz de escutar esse relato. Pois foi muito emocionante. Uma observação do casamento, meu avô sempre falava, ele tinha um sonho de ser padrinho de um neto. E eu sou o neto mais velho dele. E ele sempre falava, eu tenho o sonho de ser um padrinho, e ele nunca tinha sido. E então, quando a gente começou a falar de casar e começou a estruturar tudo, né? Aí chegou na parte de escolher os padrinhos. E aí, na hora que eu falei com a Mari, falei, olha, primeiro eu quero convidar meu avô para ser padrinho. E aí eu convidei meu avô e minha avó para ser padrinho, né? Então, foi um sonho, assim, dele e o meu, porque eu fui o mais velho, sou o mais velho, que realizou esse sonho dele. É muito legal. De ser padrinho, então... Eu tô muito... Não, meu tá... É porque a Renata chora em tudo. Eu choro em tudo, mas é lindo, né? Mas é muito emocionante, sim, né? Que bacana, Gabriel, você poder proporcionar isso pro seu avô, viu? Foi muito emocionante. Porque eu falei, nossa, ele podia ter sido padrinho de vários netos, né? De batismo, de alguma coisa. E foi o mais velho quando casou, que eu chamei ele. Ei, não, os dois legal. Você tem que conhecer a Mariana. Mariana também é um encanto. Ela é uma fofa. Os dois são Nós vamos ter que fechar esse episódio. Passou rápido. Aliás, um dos motivos da gente ter chamado o tio Gabriel aqui é para poder celebrar o mês das crianças, né? É isso. Que a gente pensou nele. Então, você está representando muito bem as crianças aqui através do que você faz, a honra que você tem por esse pessoal, por essas crianças, idosos e crianças. Vamos fazer o bate-bola dele rapidinho? Vamos lá. Vamos. Quem vai começar aí? Vamos, Dani? Vamos. Bate-bola rapidíssimo, tá? Tá. Primeira pergunta aí. O que você quer deixar de recado para os seus alunos? O principal recado e objetivo que eu tenho, que eu quero trabalhar mais para levar para mais crianças, para mais idosos, é que as crianças aprendam a forma divertida de fazer atividade física, que elas tenham memórias afetivas felizes, divertidas, boas de atividade física, para que ela leve para a vida toda, né? Que a gente cria uma criança para ser um adulto saudável, que pratique atividade física, e os idosos aquela lição de que nunca é tarde.
Então, tenho 90 anos e nunca fiz nada. Mas você pode começar agora com 90 anos e ter, a partir de hoje, uma melhor qualidade de vida. Então, que os idosos nunca é tarde de começar. Mas o importante é dar o primeiro passo, é começar. Então, esse são os dois objetivos que eu tenho, assim, para passar para esses dois públicos opostos. E conta um sonho seu para a humanidade. Nossa, me pegou de surpresa essa. Mas é assim. Gostei dessa pergunta. Olha, um sonho meu para a humanidade. Como a gente está falando de inclusão, acho que eu vou para essa área. Aumentar mais esse olhar para a inclusão de todas as áreas, de todas as profissões. Vou falar especialmente da minha. São de todas as cidades, todos os lugares. São pessoas que precisam muito da nossa ajuda. E nós somos muito abençoados, assim, de poder ajudar. Porque a gratidão que eles têm de mínimas conquistas é uma das maiores recompensas que a gente pode ter. Então, um desejo meu, já que eu trabalho com isso todo dia, de manhã até à noite, é que mais profissionais possam vir para essa causa, que todas as áreas, que façam com muito amor, com muita paixão, porque eles precisam muito. E é muito gratificante enquanto profissionais que trabalham com essas crianças, ou idosos, ou adultos também, né, da inclusão. Amém. Sou eu? Aqui a gente fala que o Forecast veio também para quebrar regras, né? A gente sempre quer trazer uma consciência maior das pessoas. E eu queria saber de você, qual que é a regra, qual que é a barreira que você quer quebrar? Que você enxerga, assim, que você precisa trabalhar com isso. Na parte Do jeito que você profissional? quiser. Tanto faz. Pessoal, profissional. Entendi. Uma barreira, eu acho que quando as pessoas falar uma do profissional e uma do pessoal. A do profissional, quando eu recebo alguns feedbacks de que, nossa, o que você faz é muito diferente. Nossa, não tem o que você faz. Ou então, nossa, você está fazendo história, porque você está seguindo um caminho, que você está criando algo novo. Quando eu escuto esses feedbacks, além de ficar muito feliz, me dá mais gás para continuar, porque tem muita coisa. Eu vim no caminho pensando, né? Várias coisas de como seria, né, essa experiência. E por mais que muitas pessoas elogiam, mas tem muita coisa para eu aprender, para eu aprimorar, para eu apresentar, né, para os pais. Então, eu acho que nessa parte do meu trabalho, quanto mais eu conseguir ter mais conhecimento, levar mais essa visão, conseguir converter as famílias a ter um olhar diferente do lazer, da atividade. Isso eu acho que é a maior barreira que eu posso quebrar. De famílias, na verdade, que não têm um lazer, não têm uma atividade, seja ela qual for, e passar a olhar com outros olhos, é muito difícil essa barreira. Porque às vezes são várias pessoas diferentes, com várias opiniões diferentes, criações diferentes, mas eu consegui fazer isso através da criança, é uma das maiores barreiras que eu acho que na minha profissão eu possa quebrar, né? E o meu pessoal, eu falo muito, eu tenho muito o sonho de ser pai. Eu sempre falei, eu queria casar jovem, deu tudo certo. E eu falo que eu tenho muito o sonho de ser pai. E tentar fazer diferente, né? Quando eu falei que eu ia casar, quem me deu um feedback positivo não foi ninguém da minha família, nem da família da Mariana. Só deram feedbacks negativos. Por que vocês vão fazer isso? Tudo ruim. Tudo ruim. Vocês são novos, né? Você vai... Pra quê? Você é muito novo, não sei o quê. Vai aproveitar a vida e não sei o quê. Escutamos de tudo, menos que é bom. E aí a gente questiona, fala, mas você é casado? Então é tão ruim assim? Então, quando a gente teve um feedback de uma pessoa muito querida, que foram nossos padrinhos de casamento, olha, casa, vale a pena. Muito bom. Você vai ver como funciona essa parceria de prosperar, de um cuidar do outro. Então, isso já foi uma barreira que
eu tô quebrando, já fazem 7 meses, né? Passou rápido. 7 meses. Foi em fevereiro, né? E foi uma barreira que eu comecei a quebrar das famílias. De valorizar o casamento, de falar coisas que legal. boas. E eu tenho esse sonho de ser pai. E fazer ser diferente também, né? Então, se Deus quiser, vou conseguir. Tá dando, tá dando. Tá no caminho. Ó, olha para essa câmera aqui e mande um recado para quem você gostaria de dedicar esse episódio. Nossa, Vai para lá agora, não é para nós não. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite de vocês, né? Por lembrar, eu fiquei muito feliz para estar aqui, para pensar o que eu ia falar, né? Com pessoas tão especiais que eu conheci. Mas, então, eu queria dedicar esse episódio, primeiramente, para minha esposa, a Mariana, que sempre está aí do meu lado, me apoiando em todas as decisões, profissionais ou pessoais. A minha família, meus pais, né? Meu pai, minha mãe, a minha irmã, que foram a base de tudo para eu chegar até aqui. Então, eu sou uma pessoa muito família. Então, eu quero dedicar esse episódio a eles e a minha esposa, que está aí desde o início comigo aí, me ajudando e me apoiando. Obrigadão por você ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, uma honra te conhecer, porque as meninas já te conheciam, não? Então, a hora que cruzar na rua, você falou aí pra mim, hein? Vamos ficar... Você vai gritar, Tio Gabriel. Vou gritar o Tio Gabriel. Pode gritar. Olha quanta gente que eu já conheci depois que eu cheguei aqui, né? Por causa do Forecast. O Tio Gabriel é mais um que entrou na minha vida aí. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, ó. Café Norg, gente. A Dani tá fazendo a diferença, igual o Tio Gabriel faz no mundo, a Dani tá fazendo com esse café. Verdade. Né? Cornélio Academia e Evento Turismo, que está com a gente, olha, o Lu desde o começo. Doutora Bianca Calil, dermatologista, e a Zenites Saúde Integrada. E vamos Muito obrigada. celebrar. Viu? Obrigada. Obrigada. Dani. Valeu. Gente, Valeu. valeu.